E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do canal Desventurado e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que as pessoas acabam tendo um pouco de dúvida em como que é, na verdade até mesmo um pouco de preconceito, que é ficar em hostel. Eu costumo ficar bastante em hostels nas minhas viagens, especialmente quando eu viajo sozinho. Quando eu viajo com grupo, eu tendo a ficar um pouco mais em Airbnbs, porque eu acho que fica mais confortável ali e acaba sendo até mesmo o mesmo preço, mas quando eu viajo sozinho, eu realmente fico muito em hostel, até mesmo porque eu sou jovem e eu considero que os hostels têm as suas vantagens e desvantagens, especialmente dependendo do tipo de... Minha gatinha tá aqui na frente, deixa eu tirar o teclado, senão ela já vai apertar aqui no computador. Dependendo do tipo de viagem ali que você quer fazer. Então, vim conversar aqui com vocês e dar um oi ali, JPEG. E, inclusive, colocar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens que eu acho que tem você viajar e ficar em um hostel. JPEG, você é muito exibida, né? A primeira vantagem, que é a vantagem mais óbvia que tem de ficar em hostel, é o preço. O preço dos hostels, eles sempre são mais baratos que os hotéis. Com exceção, se você ficar em um quarto reservado, existem suítes em hostels também, e aí acaba muitas vezes, inclusive, ficando meio que elas por elas, assim. Mas, normalmente, os hostels, eles acabam tendo um preço bem mais em conta, especialmente se for em quartos que são compartilhados, sejam quartos, mesmo que sejam compartilhados unissex ali, ou quartos mistos, no caso, né, quartos mistos costumam ser muito mais em conta. Eu já fiquei em quarto de 40, 50 reais em beliche, o que acabou sendo bastante interessante. Inclusive, no final desse vídeo aqui, eu vou fazer um resumo ali dos hostels que eu fiquei, para vocês terem uma ideia, porque também existem diferentes tipos de hostel, existem uns que são super legais, existem outros que são bem chubregas, assim, e aí você dá uma pensada, puxa, será que não valia realmente a pena eu ter ficado em hotel? Mas, realmente, a primeira vantagem de se ficar em um hostel é a vantagem inegável do preço. Obviamente que existem, mais uma vez, diferentes tipos de hostel em diferentes cidades, mas 99% dos casos os hostels vão ter um preço mais em conta que um hotel, sim, e na maioria das vezes muito mais em conta. Aqui no Brasil, pela experiência que eu tenho, para vocês terem uma ideia, a média de hostel ali você vai pagar em torno de 50, 60 reais na diária. Se você for ficar... Isso em quarto misto, né? Obviamente que os hostels, eles também têm quartos mais caros, inclusive tem hostels que têm até mesmo suítes, mas aí, quando você vai pegar uma suíte em algum hostel, acaba ficando preço elas por elas. E aí você tem que saber dosar se você vai querer ficar ali no hostel, por outras vantagens que os hostels também têm, ou se você vai querer ficar num hotel pelo conforto e tudo mais. E os quartos são mais baratos, especialmente naqueles quartos mistos, ou nem que sejam unissex ali, mas que são quartos compartilhados, que o pessoal chama. Então, se você entrar lá no Booking, eu sempre reservo os hostels pelo próprio Booking, que eu acho que é uma plataforma um pouco mais segura, não fazendo jabá nenhum aqui pro Booking, mas quando eu fico sozinho, eu normalmente pego pelo Booking, ou quando eu viajo em mais gente, aí eu acabo nem ficando em hostel, eu acabo ficando mais em Airbnb, porque eu acho que tem um pouco mais de conforto, fica mais fácil ali, você consegue ter uma cozinha para cozinhar, não é todo hostel que tem cozinha para você ir lá e fazer seu lanche, enfim, os hostels eles têm essa pegada de sempre serem muito mais em conta. Quer um outro exemplo? Eu fui para Milão agora nas férias de julho e eu paguei, aliás, não paguei porque eu acabei não ficando em hostel, mas eu fui pesquisar ali as taxas e, cara, o hotel era muito caro, era coisa de 150 euros e hostel era coisa de 40 euros, 50, dependendo da localização que você quisesse ficar. Então sempre tem essa pegada. Se você quer fazer uma viagem low cost, vai de hostel que você não vai ter problema com isso, na verdade, você vai economizar muito mais. Outra vantagem super legal de ficar em hostel é que normalmente os hostels vai muita gente jovem, assim, gente que tá ali para fazer amizade, para conhecer outras pessoas. Existem hostels que são party hostels, que são hostels voltados para festas e que tem festas, tem baladas no próprio hostel. Eu não chegou a ser um party hostel que eu fiquei, mas a experiência mais próxima que eu tive disso foi em um hostel em São Paulo, na Vila Madalena, que se chamava We Hostel, que ele era um, cara, ele era um casarão assim lindo,
pareceu um casarão de filme, e eu falei, primeira vez, eu bati o olho naquele hostel, eu falei, quero ficar aí nesse lugar. E dentro ali do hostel tinha um barzinho que eles faziam não balada assim, mas faziam, era tipo um barzinho mesmo assim, que os próprios, o pessoal do hostel fazia, vendia bebida ali, e aí tinha muito gringo, dava pra trocar ideia com a galera, é bem legal assim, então dá pra conhecer muita gente, trocar muita ideia. Eu conheci várias pessoas de vários lugares já, estando em hostel, e aí você vai no bar do hostel, aí compra uma cerveja, começa a conversar com outra pessoa, e aí já marca pra dar um rolê, é bem legal assim. E viver pra ti, pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor, acredite. Porque, inclusive, normalmente são pessoas jovens que vão. Não são apenas pessoas jovens. Já encontrei muita gente de idade mais avançada, é foda falar, mas pessoas ali a partir dos 30, que é o meu caso, 40, 50, 60 anos em hostel. Então, eu acho que é uma modalidade de viagem que tem se popularizado aí, felizmente, e atraído cada vez mais pessoas diferentes. E normalmente são pessoas viajadeiras mesmo, que gostam de viajar e pagar barato e aproveitar a viagem e conseguir viajar cada vez mais. Então isso, e sempre são pessoas que têm muita história para contar, assim, pelo menos as pessoas que eu troquei ideia nos hostels sempre são pessoas que, inclusive pessoal que trabalha em hostel, é muito comum a gente começar a conversar com a equipe do hostel e a pessoa falar, eu tô trabalhando aqui só para trocar por moradia e hoje esse mês eu vou ficar aqui, mês que vem eu vou para Floripa, depois eu vou pro Nordeste, e são pessoas cidadãos do mundo. Isso é interessante, e é interessante conhecer e saber como que é a visão de vida dessas pessoas, assim, eu acho uma coisa bem legal. O que tem de legal ali pra ver, porque o pessoal sempre acaba dando sugestões bem interessantes. Porém, os hostels também não são as mil maravilhas. Uma das vantagens que eu comentei com vocês é que vai gente jovem. E, consequentemente, como vai muita gente jovem, uma característica da maioria dos hostels é que se você quer ter conforto na sua estadia, talvez não seja o melhor lugar para você ir, porque, especialmente se você ficar em quarto misto, às vezes se você ficar em uma suíte ali, beleza, você não vai ver nada disso aqui que eu vou falar, mas se você ficar em quarto misto, vai chegar gente de madrugada no seu quarto, vai chegar gente bêbada, vai ficar gente acendendo a luz, enfim, você, não digo que não vai aproveitar, mas assim, para quem quer ter um sono restaurador, meu sono é super leve e eu me incomodo muito se fizerem barulho, você vai se estressar num hostel, e melhor nem ir. Eu já falo assim, porque é comum encontrar comentários, avaliações das pessoas ali no Google sobre os próprios hostels, esse hostel é barulhento, a pessoa não fica quieto. Gente, eu entendo isso, mas assim, é uma coisa que é inerente ao tipo de hospitalidade, não hospitalidade, é o tipo de local que você está dormindo. Tem quartos ali, eu já fiquei em quarto de 6 pessoas, mas eu já fiquei em hostel que tinha mais de 10 pessoas hospedadas no mesmo quarto. Então é muita gente. E querendo ou não, as pessoas têm roteiros diferentes, vão querer fazer coisas diferentes e você tá sujeito ali às pessoas do seu quarto. Outra coisa que você também tem que tomar cuidado, não tomar cuidado, mas que está inerente ali a você ficar em um hostel, é que, da mesma forma que tem muita gente, também, às vezes, dependendo do hostel, vai ter um banheiro só. E aí, para quem é mais... Como que eu posso falar sem ser... Assim, pra quem é mais neurótico, com limpeza, com organização, assim, vai ficar meio noiado e não vai curtir a experiência e vai sair estressado, vai ficar bravo. Porque, mais uma vez, são 6, 8, 10 pessoas compartilhando o mesmo banheiro. E assim, por mais que a equipe do hostel seja power de organização, de limpeza, vai chegar uma hora que vai estar molhado, vai ter uma toalha ali pendurada, enfim, você tem que ficar relax.
Por exemplo, muitos hostels não têm onde deixar a toalha depois do banho. E aí a maioria das pessoas vai lá e coloca na própria cabeceira do beliche ali. É uma coisa que acontece ali, sabe? Então, que para quem vai ficar em hostel, especialmente em quarto misto e compartilhado, tem que ter noção disso. Aqui, inclusive, fica um adendo para as próprias meninas. Existem alguns hostels que são mistos, ou que dormem, inclusive, homem e mulher no mesmo quarto. Aqui no Brasil é mais difícil encontrar isso. Eu percebi isso mais lá fora. Então, não sei se provavelmente por causa de segurança e tudo mais. Normalmente, nos casos em que eu fiquei, que tinha outras meninas, foi super de boa, assim, eu não percebi nenhum outro cara dando em cima de menina, nem nada do tipo, mas com certeza existe esse tipo de situação que pode ser mais complicada. Mas aí vai, enfim, das meninas tomarem cuidado e olharem as avaliações e tudo mais, inclusive de como proceder em casos de assédio e tudo mais. Mas essa é outra história aqui. Mas enfim, mais uma vez, quarto com 6, 8, 10 pessoas. Não vai ser a coisa mais organizada do mundo. Mesma coisa, chama 3 amigos pra ficar na sua casa, passar um final de semana. Vai virar um caos na sua casa. Então tem que tomar cuidado e ter o discernimento que vai ter desorganização e isso acaba sendo normal. Uma coisa que acontece em alguns hostels e não acontece em outros é questão de tomar cuidado com segurança. Que nem eu falei pra vocês, eu já fiquei em diferentes tipos de hostel. Alguns hostels tinham um armário fechado para você colocar as coisas de valor lá dentro, trancar, você levava o cadeado com você e beleza. Óbvio que pode alguém ir lá e arrombar, enfim. Mas pelo menos um mínimo de segurança ali você vai ter. E um mínimo de achar que tá seguro, pelo menos. Agora, tem hostel que nem isso tinha, assim. Então, tinha que deixar a mochila trancada ou a mala trancada ali pra você não se preocupar. Mas, mais uma vez, eu conheço pessoas que também ficaram em hostel, nunca foram assaltadas, nunca foram roubadas e tudo mais, mas pode acontecer. Então, tomar cuidado em relação a isso. E também ver as avaliações do lugar que você for clicar ali sobre no Google, ou no Booking, ou no TripAdvisor. Ver lá se tem locker para você deixar as suas coisas, se tem armário, como que são esses armários, para você não correr nenhum tipo de risco nesse sentido também. E isso também envolve a questão do próprio barulho. O JPEG tá querendo dar um oi pra vocês ainda. Tem hostel que, cara, é party hostel, ainda mais se você tem também esse discernimento. Se você vai para um party hostel, não vai para um lugar querendo ficar em silêncio, que, não vai acontecer isso. Com certeza. Então, saiba para o lugar onde você tá indo. A maioria dos hostels que eu já fiquei tem toque de recolher, então toque de recolher no sentido de a partir das 10, 11 horas da noite não pode mais fazer barulho, mas, mais uma vez, você tá num lugar vai dormir com 6, 8, 10 pessoas diferentes, culturas diferentes, que vão fazer barulho, querendo ou não. E aí, se você se incomodar com isso, enfim, é mais uma dor de cabeça você se incomodar. E eu normalmente coloco até um tampão de ouvido, levo um daqueles tampãozinhos, sabe? Assim, nossa, eu já durmo igual uma pedra, não vejo nada, assim. E eu também, quando vou pra algum hostel, tento ser o mais discreto possível para não incomodar ninguém. Mas é óbvio que eu também vou incomodar alguém. Normalmente, por exemplo, eu vou em hostel quando eu vou em congresso sozinho. E aí, tem que acordar. Nem no último que eu fui, fiquei em Campinas. Tinha que acordar às 6, 7 horas da manhã de um sábado para poder ir pro congresso. E aí, cara, eu vou acordar e vou fazer barulho. Não tem como não fazer. Por mais organizado que você deixe as coisas ali arrumadas, vai ter barulho. Então, mas assim, todo mundo mantendo uma harmonia na medida do possível e entendendo que a pessoa vai chegar de madrugada, bêbada, o outro vai acordar de manhã, enfim, tendo um convívio bacana. Ok. Uma desvantagem dos hostels que eu também percebo é que nem todos têm café da manhã incluso. Alguns têm sim, outros não têm. Então, por exemplo, eu fiquei em um hostel em Gramado que se chamava Elegance. Eu acabei de ver no Google aqui, eles mudaram de lugar. Antes era num prédiozinho, assim, pelo visto, agora eles mudaram de lugar. Mas, cara, era o hostel mais organizado que eu já vi, e era o melhor que eu já vi, inclusive. Inclusive, em relação às próprias acomodações ali, a cama era super confortável. Foi um dos poucos hostels que eu fiquei que parecia que os donos do hostel ficavam em outros hostels para entender o que era legal e o que não era. Por exemplo, uma coisa que tinha nesse hostel que era super legal. Primeiro, tinha tomada para todo mundo nas beiradas das camas. Então,
Tinha os gatos ali puxando tomada pra todo mundo. E aí você não precisa ficar brigando com os coleguinhas. Ô, eu tenho um T aí, que já aconteceu em outros hostels, pra ir lá e pedir pra carregar um celular, pra deixar carregando à noite, ou pra usar notebook, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que tinha super legal nesse hostel eram beliches, então um beliche de 2 pessoas. Já vi beliche de 3 também, acredite. Era beliche de 2 pessoas e as camas eram super confortáveis. Tinha uma estantezinha assim no beliche para você colocar as suas coisas ali em cima, com uma cestinha inclusive para você deixar ali. E cara, uma coisa super simples que era fantástica assim. Cada beliche tinha sua cortina interna. Então, eu entrava no meu beliche, era só puxar uma cortininha assim, cara, uma cortininha assim, sei lá, deve ter custado o quê? R$ 20 pra pôr uma cortina naquele beliche? Puxava a cortininha assim e fechava, tava no meu quarto, isolado das outras 8 pessoas que estavam no mesmo quarto que eu. Mas tinha minha tomada, tinha minha cortininha aqui. Gramado é uma cidade que não costuma fazer muito calor se você não for no verão, então não, nossa, não precisa de um ar-condicionado ligado, torando a todo momento. Ficava ali na minha cortininha, mexendo no computador, não incomodava ninguém, eu não era incomodado, nossa, era perfeito. Mas, mais uma vez, também não é todo hostel que é assim, dessa forma. Eu já fiquei esse hostel, em relação a espaço, ele era bem tranquilo, assim. Na verdade, acho que tinha 6 pessoas no quarto. E era um quarto masculino só. Foi sossegado mesmo porque tinha cortininha ali. Eu já fiquei em um hostel em Brasília. Não vou lembrar o nome do hostel, até mesmo porque, eu não quero nem pisar lá perto de novo, que acho que tinha umas 8 pessoas dentro do quarto. Meu, não sei... E era um quarto compridinho assim, com 2 beliches, um de cada lado. Juro pra vocês, não tinha nem isso aqui de distância entre um beliche e outro. Nossa, era feio aquele rosto, feio, feio. O pessoal recebia mal a gente. Eu fui dar uma palestra em Brasília e fiquei nesse hostel, então já pensa no rolezão que foi assim, não num sentido muito legal da coisa. Então, mais uma vez, tem hostels super legais e tem hostels que não são tão bacanas assim. Já fiquei em um hostel em Santiago, no Chile, que se chamava La Casona, também era um hostel gigante, assim, com uma casa mó bonita. Eu escolhi aquele hostel por causa da casa. Era realmente um casarão antigo, assim, sei lá, dos anos 50, dos anos 60, em que fizeram um hostel ali com quartos mistos, inclusive, também. E eu fiquei em 2 quartos. Eu fiquei num quarto primeiro, depois me transferiram para outro quarto, depois que os meus amigos chegaram. E, cara, eram quartos enormes, assim, gigantes. E o quarto era gigante, com 6 beliches, assim, super tranquilo. Um clima super amigável. Então, cada um tem uma particularidade muito interessante, assim, sabe? Então, mesmo como os próprios hotéis também têm particularidades. Mas os hostels, essas particularidades são mais evidentes, assim. Já tive experiências super legais. Os hostels, eles são lugares que normalmente a arquitetura é uma arquitetura muito jovial e muito diferente. Então, se você gosta de ter fotos ali no Instagram que vão bombar, tirar fotos nesses hostels é super legais. Sempre tem painéis super legais para você tirar em foto. Esse que eu fiquei se chama We Hostel, lá em São Paulo. Ele é gigante, é um casarão e ele tem um casarão e tem uma edícula assim no fundo também, em que tem salão de jogos, tem um quarto só para mulher nesse casarão. Então, os quartos eram meio pequenos, assim, meio abafados e meio claustrofóbicos, assim, porque tinha muita beliche, mas a área externa, cara, era perfeita, assim, se parecia que você tava no Crave a Rosa, assim, sabe? Dessas casonas, eu curti pra caramba e eu com certeza voltaria lá de novo. E, enfim, pessoal, essa é um pouco da minha experiência que eu já tive com vocês. Dos hostels que eu fiquei, esse em Gramado, eu acho que com certeza, em questão de infraestrutura, foi o melhor que eu já fiquei, porque ele tinha um banheiro, um lavabo dentro do nosso próprio quarto, mas além do lavabo no quarto, ele tinha um banheiro geral, assim, pro hostel, na verdade tinha um masculino e um feminino, mas banheiros pro hostel inteiro, que era tipo vestiário mesmo, e aí por ser tipo vestiário mesmo, sempre tinha chuveiro livre, sempre tinha banqueta pra deixar as coisas, parecia um clube, na verdade, e o que é super legal, assim, porque não precisava ficar esperando o colega que tá no seu quarto tomar banho, sei lá, e tomar também. Era só ir lá no vestiário, cada um tomava o seu banho. Já fiquei em hostels, na verdade não hostels, mas em campings também. E aí dá pra fazer um outro vídeo aqui pra eu falar pra vocês como que é a experiência que eu tive ficando em campings. Não foi tão grande quanto não fiquei com tantos campings quanto eu gostaria, mas já fiquei em alguns, e aí dá pra falar pra vocês os prós e os contras de ficar em um camping também, que daí já é outro rolê também, a parte de ficar em um hostel, mas esse de Gramado com certeza foi o melhor.
O segundo que eu gostei muito. Na verdade, o La Casona do Chile e o E-Hostel de São Paulo ali, eles estão pau a pau, assim, são bem semelhantes, inclusive. Gostei muito dos dois. Os dois têm um barzinho, um lounge ali pro pessoal ficar conversando, trocando ideia. O de São Paulo, acho que eu me identifiquei mais, porque talvez por causa da língua, então conseguia conversar mais com as pessoas que estavam ali. Eu saí bêbado todos os dias do hostel. Na verdade, tava fazendo um curso, chegava à noite no hostel e ia pro boteco do hostel beber. Saía bêbado, ia dormir, acordava no outro dia pro curso. No Chile, não. No Chile, não, eu tava lá pra passear, então acabei não ficando bêbado todos os dias, também porque minha grana tava mais curta também. E lá tava mais caro também no Chile. E eu não conseguia me comunicar muito bem com as pessoas em espanhol, não entendo uma palavra de espanhol, então foi mais difícil. Já fiquei esse hostel em Brasília, cara, foi muito ruim. Nossa, ruim com força, assim. Não lembro nem o nome dele, não fiz questão nem de tirar foto nele, porque, nossa, foi muito ruim. Fiquei em hostel em Campinas. O do Campinas, inclusive, foi um meio termo ali, foi um super barato, eu devo ter pagado uns R$ 50 também a diária, acho que até menos. E assim, foi uma experiência que foi legal, mas foi ok pelo preço que eu paguei, assim, não foi nem muito bom, nem muito ruim. Em compensação, eu já fiquei em hotel em Uberlândia, cara, parecia uma masmorra aquele hotel que eu fiquei, de tão ruim que era. Então, essas são só algumas experiências que eu queria compartilhar aqui com vocês e saber de vocês, quais hostels que vocês já foram, como foram as experiências de vocês em hostels, e vamos trocar ideia aí, beleza? Por enquanto é só e tchau!